falta de energia na maternidade, falta de prazer em fazer as coisas. Você pode estar diante de um esgotamento materno. Eu sou Cristiane Silva, psicóloga perinatal, e hoje eu gostaria de falar sobre esse assunto com você. Bom, quando a gente olha para um contexto de maternidade, muitas vezes faz parte do sonho da mulher. A mulher, ela passa a idealizar um processo de construção de vida, né, na vida adulta. Então, dentro das nossas representações simbólicas ainda da infância, a gente começa ali a brincar de boneca, brincar de comidinha, de olhar e fingir que está amamentando, por exemplo, as bonecas, colocando para dormir, e a gente vai construindo ali a nossa forma de maternar. Porém, dentro desse contexto, ainda não temos ideia que nem tudo é tão lindo e romantizado do jeito que a gente vê. Quando a gente torna-se adulto, que aí a gente traz essa perspectiva de, bom, agora estou pronta, né? Vou ser mãe. E a gente começa a fazer o nosso planejamento para tão chegada e sonhada maternidade, nós olhamos só para aqueles aspectos, né? Na maioria das vezes, a gente olha para aqueles aspectos, né, romantizados, que tudo está em volta a dar certo, né? Que a maternidade ela foi feita para dar certo, que mãe, embora tenha essa sobrecarga, ela nasceu para ser mãe, ela quis ser mãe, então ela não tem esse lugar, né, de fala, esse lugar de expor que está cansado. Geralmente também escutamos na gestação, aproveite para dormir, né? Quando o bebê nascer, você não vai dormir mais. E às vezes sim, e às vezes não. É sempre bom lembrar que o processo de maternidade, gestação, ele é muito individual. Então pode ser que aconteça semelhanças, mas nunca vai ser igual, nem de uma gestação para outra, e nem de você para uma amiga, por exemplo, ou pela sua mãe, tá? Então a gente traz culturalmente esse olhar, só que se a gente parar para observar, a gente sabe que acontecem e acontecem de formas diferentes. Bom, quando estamos diante da maternidade, né, poucas coisas negativas são faladas, como por exemplo o esgotamento materno. O esgotamento materno ele existe, ele na verdade ele está sendo aí ainda ele está sendo trazido ainda como um olhar diferenciado aqui no Brasil, mas já é uma pesquisa que vem acontecendo, tá, na Europa. Lá está sendo feita uma pesquisa sobre o burnout parental. Talvez você já tenha escutado falar de burnout no trabalho, né? A síndrome de burnout no trabalho. Sim, essa síndrome ela existe, ela é o esgotamento, tá? Provocada pelo estresse, né? E o trabalho repetitivo. E foi colocado esse mesmo olhar de análise e avaliação para os cuidados, né, das pessoas que cuidam de criança, que são pais de outras crianças, né? Então, dentro de um burnout da parentalidade. Aqui no Brasil, esse nome tem ganhado força como burnout materno, né? Então, a gente tem trazido esse olhar, por quê? Porque aqui no Brasil, o olhar sobre a mulher nos cuidados com o filho ainda é diferente do homem. Não que pelo homem não tenha um esgotamento, pode acontecer. A gente está diante de um mundo moderno, contemporâneo, que na maioria das vezes, né, na boa parte das vezes, digamos assim, o pai também quer estar participando desse processo do cuidar, né, até mesmo do gerar, do gestar, né, esse bebê. Então ele já está ali todo inserido naquele contexto e na preparação para a chegada do bebê. Então a gente sabe que existem sim as suas exceções, tá? Mas por que que a gente, nesse vídeo aqui, eu vou trazer mais esse olhar da mulher para vocês? Porque nós estamos trazendo uma visão que, infelizmente, ainda é colocada numa sociedade patriarcal, né, onde a mulher ela é a figura do cuidado. Então, às vezes, a mulher tem o cuidado
do seu filho e também o cuidado com outras pessoas. Então, vejamos, aquela mulher que cuida do pai doente, a mulher que cuida da mãe, né, a mulher que cuida de algum irmão que não tem um filho, por exemplo. Então, sempre a gente vê na figura do cuidado a figura feminina, né? A figura masculina pouco é vista nesses casos. E já na Europa é um pouco diferente, porque a licença maternidade e a paternidade são vistas iguais. Diferente aqui do Brasil, que os pais têm 5 dias hoje, né, de licença paternidade, e algumas empresas estão aderindo 20 dias. Só que vejam, a maioria das mulheres, elas ficam de 4, 5 ou 6 meses de licença maternidade em algumas empresas. Então, ainda a sobrecarga, o olhar do cuidado, ele ainda está muito voltado para o cuidado da mulher, né? A mulher cuidando desse filho. Teve uma vez em que eu ouvi um caso clínico, né, que a paciente, né, ela estava ali com a filha internada, e a filha tinha mais ou menos uns 2 meses, e nisso o marido gostaria de ficar ao lado, né, do seu bebê, pai de primeira viagem, e quando ele foi entregar o atestado dessa internação, o próprio local que ele trabalhava disse: Ué, mas ela não tem mãe? E ele falou: Não, mas ela tem mãe, a mãe estava lá, mas eu gostaria de também estar ao lado da filha. Então veja que a mulher ainda é vista aqui no Brasil como a figura principal do cuidado do bebê e do bebê e de tudo que acontece com o bebê. E isso torna-se uma carga muito grande, né? Um peso muito grande para se levar sozinha. E infelizmente acontece o adoecimento materno. Nós sabemos que, se a gente olha a literatura, principalmente da nossa psicologia, a gente sempre traz aí grandes nomes, né, que traz esse olhar da mulher, né, sobre os cuidados. Na minha defesa de TCC foi sobre a relação mãe-bebê para o desenvolvimento infantil, e todos os autores, né, grandes autores como Freud, por exemplo, que eu trouxe para a minha tese, falava da mulher, nunca falava do homem, sempre trazia o olhar da mulher. E esse foi um grande debate, né, que nós tivemos ali na entrega desse trabalho, porque a ideia já era tirar essa carga da mulher, né, parar a mulher sair um pouco desse lugar que eu posso cuidar, eu devo cuidar, porque se torna tudo muito pesado, né? E pensando nisso, algumas pesquisas feitas pela Europa fez uma comparação entre os cuidados, né, da criança com o exercício profissional, né? Então, o que que aconteceu? Eles pegaram ali todos os dados. O burnout no trabalho, ele tá lá no CID-10, ele tem todos uns critérios, tá? Para que você seja diagnosticado com essa síndrome do trabalho, tá? Síndrome do burnout profissional. E foi pegado todo esse estudo relacionado ao trabalho e fez aí o mesmo estudo aplicando em pais e mães que passam a ter esse cuidado com a criança, tá? E aí foi visto que algumas características também se dá dentro do burnout materno também, muito parecido, né, sobre esses cuidados com a criança. Eu vou trazer aqui para vocês gradativamente quais são os sintomas para que vocês entendam um pouco melhor, tá? Bom, mas só para que vocês tenham uma noção, a definição da Organização Mundial da Saúde, ela traz a seguinte informação quando a gente fala do burnout no trabalho, tá? Síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional, tá? É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão
extrema. Então, veja, a gente não está falando de um transtorno mental, onde eu vou precisar de uma medicação, de um olhar psiquiátrico para isso, de fazer um tratamento com um remédio. A gente está falando de um distúrbio, tá? Então, como a gente está falando de um distúrbio, a gente sabe que tem prevenção e tem formas de tratamento e que vai passar. Diferente quando a gente é diagnosticado com um transtorno de ansiedade, né, ou a gente é diagnosticado com depressão, a gente tem sempre focos, né, diferente nesse olhar quando a gente fala de transtorno, tá? Bom, é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, resultantes de uma situação de trabalho desgastante que demanda muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Essa síndrome é muito incomum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidade constante. Então, veja, tudo o que eu trouxe aqui está muito ligado com os cuidados com uma criança, né? Então, se a gente falar de responsabilidade e competitividade, que infelizmente nós estamos inseridas, né, em um lugar de muito julgamento e muita competição entre mães. Isso já começa a acontecer desde a gestação, né? Aquela mãe que fica se comparando o tempo todo, ou perguntando, você comia isso, você fazia aquilo, e aí de repente a mãe olha e fala, nossa, mas com você foi assim? Não, comigo foi maravilhoso, eu fiz assim, eu fiz assim. E aí você vai se colocando nesse lugar de competição, né? De eu preciso estar parecido com essa minha colega, porque esse é o modelo de maternidade que a sociedade ela espera de mim, então eu preciso ser igual ou semelhante ao meu colega. Então, veja, é muito, tudo que foi falado aqui na Organização Mundial de Saúde tem muito a ver com essa parte dos cuidados. Quando a gente fala dos cuidados de uma outra criança que demanda tudo isso, né? E aí a gente coloca aqui ainda exaustão extrema, estresse e esgotamento. A gente precisa se colocar nesse olhar, tá? E isso que o julgamento ele acabe com a gente, né? Porque nós mesmos, a gente tem a trazer esse olhar mais julgador para nós mesmos enquanto mães ou enquanto pais. A gente traz esse olhar julgador. E a gente não consegue dizer que o nosso filho estressa, por exemplo. Porque, nossa, como eu vou dizer que o meu filho estressa? Né? Como que eu vou verbalizar isso? É até pecado, alguns podem dizer, sabe? Só que a gente precisa entender que essa responsabilidade, essa doação que a gente faz para o outro é um lugar de estresse, que às vezes vai trazer sim estresse. E isso não quer dizer que seja falta de amor, ou falta de carinho, ou falta de desejo de estar, né, com esse bebê ou com essa criança, mas sim um cansaço, um esgotamento mental. Então a gente está falando justamente disso. O burnout materno é uma condição, um distúrbio onde a mulher é colocada, e aqui eu vou dizer a mulher porque a gente está falando de burnout materno, tá? Mas a mulher é colocada em situações prolongadas de muito estresse, tá? Que gera esse esgotamento. O esgotamento que eu estou trazendo aqui para vocês, justamente é essa parada que acontece de pensamento. Né? Recentemente nós tivemos um caso em que a mãe esqueceu o bebê no carro, né? E isso foi tão difícil para ela, né? Depois que toda a repercussão, tudo que aconteceu, e ela falou, é como se tivesse desligado um disjuntor. E isso é o sintoma do esgotamento, tá? Mas o esgotamento materno, ele não acontece só naquele momento do esgotamento, do esquecimento, desculpe. Na verdade, ele já vem dando sinais ao longo do tempo. É a gente que não percebe ou não reconhece que está cansada, porque mãe não foi feita para errar, né? Um olhar de culpa,
que a gente traz. Então, eu não me permito errar, eu não me permito descansar, porque eu sou mãe. E eu preciso estar com esse bebê o tempo todo dentro dessa evidência, né? E vejam, o esgotamento materno, ele não acontece só quando o bebê está maior, né? Entre 2, 3, ou quando está ali na fase da criança, do adolescente. Ele pode acontecer em qualquer momento da vida da maternidade dessa mulher. Tá? Diferente, por exemplo, da depressão pós-parto. Alguns sintomas da depressão pós-parto, eles são bem parecidos com o burnout materno, mas tem uma diferença, tá? Porque a depressão pós-parto, ela traz uma falta de energia para todas as suas esferas sociais. Então, tudo que envolve a vida da mulher, né, ela tem essa parte de falta de prazer, falta de energia para executar qualquer aspectos da vida dela. Agora, quando a gente fala do burnout materno, a gente está falando especificamente da maternidade. Então, essa falta de prazer na maternidade, essa falta de energia nos cuidados com a criança, tá? E isso não quer dizer falta de amor. Eu quero muito frisar isso para que você não se coloque num lugar de culpa, porque não existe certo ou errado quando a gente fala em maternidade. Cada um tem a sua forma de trazer a maternidade. Só que eu preciso encarar o que eu penso sobre a minha maternidade, né? Desconstruir talvez aquela maternidade aprendida que eu fui colocando como a maternidade que deve ser feita. Né? Então, aquela maternidade perfeita, eu espero o melhor de mim. O meu filho não vai comer doce até os 2 anos, porque ele pode ser um adolescente ou um adulto diabético, se eu dar. Então, entende? A gente às vezes coloca muito futuro na vida da criança, esquece de viver o agora. E isso vai trazendo estresse, né? Não que seja para a gente dar o doce para a criança, mas para a gente se perdoar quando isso acontecer. Né? A gente não se colocar no lugar de condenada, de culpada, né? De uma mãe extremamente irresponsável porque a gente não seguia um protocolo que deveria ter seguido. É esse olhar de acolhimento que às vezes falta com você mesmo. Tá? Então, esses são pontos muito importantes. E aonde começa o nível de exigência na maternidade? Quando a gente olha o contexto que a gente vive hoje, que é de rede social, todo mundo posta o seu dia a dia, né, com as crianças, e a gente sempre olha aquela perfeição. Mas imagina você, um dia de trabalho, onde você chega extremamente cansado, né, tem a comida para fazer, tem a casa para arrumar, tem as crianças para dar banho e organizar material escolar, uma lição de casa. E ainda diante de tudo isso, você precisa parar e ler um livro para o seu filho. Por quê? Porque você viu alguém nas redes sociais postando que estava no momento leiturinha. Só que você está extremamente cansada. Com isso, a primeira coisa que acontece é bater a culpa. Poxa, todas as mães dão conta, todas as mães conseguem trazer qualidade para o seu filho e eu não consigo. E a gente vai se colocando num lugar de sofrimento, porque a gente entra esse tribunal materno, nesse julgamento social sobre isso, e é o que eu sempre digo, né? O julgamento ele sempre começa com você. Que mãe que eu sou, que espécie de mãe que eu sou, que não consegue dar conta, as demais conseguem e eu não consigo. E isso tudo vai trazendo aí o passo a passo desse esgotamento que a gente está falando hoje, tá? Porque é algo que ele é construído ao longo da história de maternidade. Enquanto a gente não percebe, vai acontecendo e vai gerando cada vez mais estresse. Bom, e quais são as causas de exaustão materna? As causas de exaustão materna, elas podem ser diversas e sempre diferentes para cada uma, tá? Por exemplo, tem mulher que vai se sentir mais esgotada, mais estressada porque não tem um apoio ali dentro de casa, não tem uma rede de apoio ou não tem ajuda do marido, por exemplo. Eu costumo dizer que
O pai não é rede de apoio. Por quê? Ele precisa fazer parte da dinâmica dessa casa. Ele precisa também trazer essa responsabilidade com a mãe diariamente, tá? Então a gente, lógico, nós dividimos as tarefas de acordo com a possibilidade de cada e realidade de cada pessoa, mas a mesma responsabilidade que você tem enquanto mãe, o pai precisa também ter enquanto pai, tá? Mas quando a gente traz esse olhar da exaustão materna, na maioria das vezes, são mulheres que deixam o seu trabalho para viver somente a maternidade, tá? Então pode acontecer isso também, de trazer esse lugar de mãe perfeita, mãe muito boa, e aí a mulher deixa todos os aspectos profissionais dela e ela vai se sentindo num lugar, né? No início tá tudo bem, mas com o passar do tempo ela vai se sentindo como a perda de uma identidade. Então, ela começa a se sentir estranha naquele ponto, né? E isso traz muito questionamento para ela mesma, porque a maioria das vezes, né, a mulher, ela tem essa opção, né, de continuar no trabalho ou não, mas, volto a dizer, tem algumas mulheres que não têm a opção, que às vezes precisa sim sair do trabalho para ter esse cuidado com o bebê, seja por qualquer motivo, né, que a gente sabe que pode existir, tá? Mas a mulher se coloca nesse lugar de perda de identidade. Essa transformação, né, de gestação para de filha, né, essa transição que acontece na vida da mulher de filha para mãe, a gente já sabe que já é um aspecto de muito impacto. E aí, quando a mulher ela se vê em algumas perdas nesse processo, e uma dessas perdas pode ser a vida profissional, isso também vai causando mais adoecimentos, tá? Então, pode trazer todos esses aspectos também diferentes um, na vida de cada mulher, tá? O sono insuficiente também pode ser aí um fator que pode levar a mulher à exaustão materna. Excesso de preocupação com o bem-estar dos filhos, né? Aquela mulher que se preocupa o tempo inteiro se o filho está tudo bem, se não, se está bem agasalhado, se não está, se comeu, se não comeu na escola. Então, todo esse excesso de preocupação, veja, não são preocupações comuns. A gente está falando aqui de excessos de preocupação. Bom, a falta também de apoio emocional e físico, tá? Também a falta de pessoas para auxiliar aí nos cuidados com esse bebê, seja uma rede de apoio, enfim, né? O deixar-se de lado, né? Se a gente for parar para pensar também, a gente começa a se deixar de lado, a gente perde um pouco, né, até da nossa autoestima, de tanto que a gente cuida do outro, a gente esquece de cuidar de nós mesmos, tá? E isso também pode levar a uma exaustão materna, tá bom? E, além de tudo isso que pode acontecer, também tem a falta do sono, né? Então, a privação do sono na realidade. Aquela criança que acorda muitas vezes no período da noite, né? E eu não tô falando só de bebê, eu tô falando de criança também, porque a gente sabe que tem algumas crianças que têm, né? Pode ter esse probleminha de sono, de ir lá no quarto de madrugada e a mãe tem que ir lá e colocar na cama de novo, né? Ou às vezes a mãe tá tão cansada que coloca lá no meio da cama mesmo para a criança dormir, e aí a criança tem um ritmo diferente, um jeito diferente e acaba não impactando nesse sono. Isso também pode causar exaustão materna, tá? Tem mães que levam isso numa boa, tá? Que a falta de sono para ela não é um problema, mas para outras pode sim ser um problema, tá bom? Bom, vamos lá. Eu quero falar para vocês então quais são alguns sintomas, tá? Eu quero pontuar alguns sintomas aqui do burnout materno, tá? O esgotamento materno. Então, quando a gente fala dos sintomas, a gente fala de irritabilidade. Então, sabe, quando a gente está muito irritado, a gente se percebe irritado o tempo inteiro, tá? Isso é um sinal, um sintoma que pode acontecer, ou um sinal, tá bom? É a falta de prazer também. A gente tem.
falta de prazer nas coisas da maternidade, que é o que eu já pontuei aqui para vocês. Então, tudo que se refere à maternidade, tá bom? Não é falta de prazer em tudo, como é na depressão. Mas, por exemplo, eu chego em casa, estou sentindo uma falta, né, de coragem para executar os meus trabalhos em casa. Mas uma amiga me liga e fala: Cris, vamos tomar um café? E na hora eu me arrumo e vou. Então, é um sinal, né, um sintoma que você está diante de um esgotamento materno, porque para sair está tudo bem. Mas quando a gente fala em fazer as tarefas, executar as tarefas de maternidade, a gente acaba perdendo aí essa falta de esse prazer, tá, em executar isso. Um choro frequente, aquela sensação que você está errando sempre, né? Aquela sensação que todo mundo acerta, menos você, também é um ponto, tá? Redução no desejo sexual, então eu não tenho nem energia para ir, né, ter uma relação com meu marido, né, fazer um momento com o meu marido, porque é tão puxado, né, a minha tarefa aqui, é tão sugadora essa tarefa de maternidade que quando o bebê dorme ou a criança dorme, eu só quero dormir. Eu não quero pensar em ter uma relação ou, né, ou ficar perto do meu marido, por exemplo, tá? Bom, alteração do apetite, então se eu estou comendo muito, se eu estou comendo pouco, isso também pode ser um sintoma, tá? Do esgotamento materno. E essa falta de memória, que é o que eu trouxe aqui para vocês. Essa falta de memória, ela pode acontecer, e aí são casos também extremos, tá? Mas como que acontece? Já acontece diretamente esquecendo a criança no carro? Não. Sabe quando você vai pegar um papel e você para e fala, nossa, o que eu ia fazer mesmo? Isso já são sinais, tá? Que você pode estar diante de um esgotamento materno, tá bom? Fora tudo isso, eu não posso deixar de falar aqui a respeito dos exames clínicos também. Os exames clínicos, eles podem apontar que você está diante de um esgotamento materno. Por quê? Nós não estamos falando somente de sintomas psíquicos, tá? A gente está falando também de sintomas físicos, tá? Falta de energia, enfim, vários outros sintomas que eu trouxe aqui para vocês, eles podem indicar essa exaustão materna. Então, quando a gente olha para os exames físicos, se você tiver uma baixa vitamina D, tá? Se você tiver um processo aí, mesmo que inicial, de uma possível anemia, que a anemia dá o quê? Dá a falta de prazer, tá? Ou níveis elevados de cortisol no organismo. O cortisol é o hormônio que regula o nosso humor. Tá? Então, quanto maior o nível de cortisol, mais significa que você está estressado, tá? Que você está passando por situações prolongadas de estresse. Então, é necessário também ter essa visão para os seus exames de sangue. Eu sei que a gente tem muito essa visão de vamos fazer um check-up geral na criança e a gente acaba esquecendo de nós mesmos. Mas a gente precisa tirar a cada 6 meses, a cada um ano, um tempo para se olhar, fazer esse check-up geral, entender o que está acontecendo com a gente, tá? Para que a gente possa trazer esse olhar, né? Esse olhar de cuidado para nós mesmos, porque se a gente cuida tanto, quem cuida de nós? E às vezes a gente precisa desse time, tá? Bom, gente, se tem todos esses sintomas, né? E não é uma opção eu não ter filho. Eu quero ter filho, eu vou ser mãe, ou eu já sou mãe, o que, que eu faço com tudo isso? Tá? A forma de prevenção e tratamento do burnout materno é uma psicoterapia, inicialmente, tá? Para que a gente possa avaliar e entender se você de fato está passando pelo um processo de burnout materno, tá bom? A gente vai trazer nesse lugar, nesse ambiente terapêutico, todas as suas questões, você vai poder trazer para você todos esses pontos, tá? Para você entender e organizar. Porque a criança, ela não vai deixar de estressar a gente, ela não vai deixar de trazer as demandas, porque ela não tem habilidade para se desenvolver sozinha. Ela precisa de você, mas ela precisa de você em um contexto saudável, em um contexto
seguro tanto para ela quanto para você. E para isso você também precisa se olhar e perceber qual é o seu limite, tá? Então, olhar para você durante o seu dia e perceber em que momento é necessário você tirar um time mental, uma parada mesmo mental, que é a hora que você vai deitar na sua cama, por exemplo, de luzes apagadas, ouvir uma música durante 15, 20 minutos, refletindo, percebendo as suas sensações, percebendo, não pensando na criança ou não pensando no que você ainda tem para fazer, mas para você parar esses 15 minutos para olhar para você, prestar atenção na sua respiração, prestar atenção nos seus desejos para aquele momento, para aquele tempinho, tá? Então, é importante você olhar aonde vai caber essa parada mental, por exemplo, tá bom? Outro aspecto bem interessante também para você fazer é saída, né? Para tomar café com uma amiga, ou uma volta no shopping, né? Ou tirar um tempo para fazer uma unha, um cabelo. Nossa, mas eu não tenho rede de apoio, como é que eu vou fazer isso? A gente precisa enxergar em que momento vai caber tudo isso, tá? Então, por exemplo, a escola é nossa grande rede de apoio. Então, se a criança está na escola e eu posso, ali no meu horário de almoço, por exemplo, dar uma volta e tomar um sorvete ou ler umas páginas de um livro, é importante eu parar, olhar e observar que eu preciso me cuidar, que é um momento para eu pensar um pouco em mim também. Esse time mental que eu estou falando para vocês vai ajudar que vocês tenham até mais qualidade no processo de cuidar, né? Então é necessário que a gente olhe para tudo isso. E também pensar, né, qual é a imagem que eu estou passando para o meu filho, né? Nessa tentativa de ser uma mãe, né? De criar toda essa expectativa de uma maternidade boa e perfeita, né? Como meu filho me vê? Como uma pessoa estressada que tenta dar conta de tudo e não dá conta de nada? Vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos recentemente uma apresentação na escola da minha filha e cada criança pegou uma folha e estava escrito na folha o que a mãe era para ela. E aí a folha da minha filha estava escrito perfeita. E dentro de casa eu sempre tenho esse olhar, né? A gente sempre tira ali o nosso momento para que a gente consiga expressar para o outro, e como aqui em casa as idades são 5 e 9, a gente faz através de desenho, como eu vejo o outro, né? E minha filha me via por algum motivo desse jeito, nesse olhar da perfeição. E o meu filho mais velho falou para ela: não, a mãe não é perfeita, porque não existe ninguém perfeita. E eu fiquei muito feliz em ouvir aquela fala, porque de fato eu não sou perfeita. E eu não quero que os meus filhos me vejam como uma mãe perfeita, porque eu tenho falhas, mas eu também tenho muito amor para dar. E da mesma forma que eu consigo liberar perdão para eles quando eu estou muito estressada, eles me tiraram do sério, eu também gostaria que eles tivessem esse olhar para mim, né? Esse olhar de perdão para mim. E eu me perdoo todos os dias por não ser uma boa mãe naquele dia, por exemplo, tá? Então, é a gente perceber como nós estamos, né, mostrando para o nosso filho, que imagem nós estamos passando para os nossos filhos, de uma mãe feliz, de uma mãe que tem suas falhas, mas é feliz, ou de uma mãe que está o tempo todo nervosa, estressada, porque tenta trazer aí uma perfeição, e uma perfeição que a gente não vai atingir, né, que é uma perfeição aí inalcançável, né? Até trazendo esses pontos para vocês, quando a gente olha também aí em formas de prevenção, é importante a gente olhar qual é a maternidade que nós queremos passar para o nosso filho. É a maternidade aprendida, né, aquilo que a gente aprendeu romantizada, ou se é uma maternidade possível, tá? Então a gente tem que começar a eliminar 3 P's da nossa vida: o perfeccionismo, tá? Essa história de tentar ser perfeito o tempo todo, a pressão que a gente coloca em nós mesmos, né? Então, essa pressão ela começa com a gente, tem um fator social, sim,
mas a gente se coloca muita pressão, tá? Em exercer o melhor, porque nós não somos feitas para errar, a gente tem esse olhar, né? Muitas vezes, e são falas, tá? Que eu já escutei na clínica, que mãe não foi feita para errar. E não é bem assim, né? A gente precisa olhar tudo isso. E a projeção, né? O quanto a gente projeta nessa criança, o quanto a gente projeta a vida perfeita dessa criança na vida adulta ou na adolescência ou até mesmo na criança, tá? Então a gente precisa eliminar esses P e colocar somente um em destaque, que é o do possível, tá? Então entenda, a maternidade, ela precisa ser algo possível. Isso vai evitar o meu adoecimento psíquico, isso vai me trazer qualidade de vida. Eu preciso, desde a gestação, começar a olhar, né, para esses movimentos, essa crença que eu tenho sobre maternidade, aquilo que eu aprendi com a minha mãe, ou com a minha avó, ou com a minha irmã, e o que cabe para mim nesse momento e o que não cabe, e eliminar a minha culpa, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem ser um modelo de mãe exclusivo. Nós não somos iguais, então a gente vai errar muitas vezes, a gente vai acertar muitas vezes, mas o importante é que a gente esteja em constante aprendizado, né? Em constante evolução. E isso nós temos de sobra, né? Muito amor para dar e a gente, com esse amor, a gente consegue evoluir e evoluir bastante. Então é isso nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Tem algum comentário, alguma situação que aconteceu com você, que você olhou e pensou, não sou a mãe perfeita? Coloca aqui nos comentários, eu faço questão de responder cada um dos comentários e compartilhe esse vídeo com outras mães. Vamos ajudar que outras mães consigam ter menos culpa e traga mais leveza no seu processo de gestação e também de maternidade, porque o início da vida começa com a gente. E infelizmente, a gente não consegue criar uma pessoa, né, se a gente também tiver machucado. Né? Então a gente precisa estar bem e quando eu estou bem, eu consigo transmitir mais segurança, confiança e qualidade no meu processo de maternidade. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!